Olá, tudo bem? Muito bem-vinda ao Café com Fé, nosso devocional aqui, chamo de programa aqui, um programa semanal no Instagram Maiara Sayonara. Toda terça-feira, 8 horas da manhã, a gente se reúne aqui para meditar na palavra, para alimentar, né, a nossa alma, alimentar o nosso espiritual, que é um dos meus princípios aqui, um dos meus valores que eu busco todos os dias aprender com esse Deus e me encher, né, do que realmente vai me sustentar nessa vida. E eu tenho o prazer e o privilégio de compartilhar aqui, de estar junto com vocês. Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui o meu som. Peraí que eu vou abaixar aqui um pouquinho. Peraí. Aí. Agora sim. Tudo bem, pessoal? Deus abençoe vocês. Bora lá. Bom, quem tá aqui pela primeira vez, deixa eu explicar rapidamente. O Café com Fé já existe há mais de 2 anos e é uma direção de Deus aqui nesse Instagram. Quem não conhece a minha história, depois dá uma olhada aqui no destaque. E é um privilégio estar aqui. É um devocional que a gente faz, onde a gente medita na palavra. E a gente não fala aqui de religião, apesar de denunciar muitas doutrinas sem falar nome de placa, né? E quando a gente fala o verdadeiro evangelho, a gente realmente é escandalizado, é perseguido muitas das vezes. E a palavra ela não pode ser dita pela metade, né? A gente tem que falar toda a verdade. E então fiquem tranquilos quem está aqui pela primeira vez, assim, você não vai ver aqui nenhuma palavra de persuasão, você não vai ver aqui nenhuma influência de religião, tá? Eu sou uma pessoa espiritual, eu não sou uma pessoa religiosa, tá? Então só pra explicar aqui pro pessoal que tá chegando aqui agora, eu também não tenho nenhum título, nenhum cargo na igreja, tá? Então aqui realmente eu amo Jesus. E aqui é a gente falar da mensagem dele, apenas, simplesmente se espelhar, se inspirar naquilo que está registrado na palavra. E é exatamente isso que a gente faz aqui há um pouco mais de 2 anos. Então, nós vamos falar, né, de moda, de estilo, à noite. Então, toda terça-feira, 9 horas da noite, a gente tem as nossas lives aqui, semanais. Porém, faz parte da minha linha, vamos dizer, da minha linha editorial aqui, desse Instagram, compartilhar esses nossos momentos aqui de fé, onde a gente alimenta a nossa vida espiritual. Ok, tudo certo? Depois quem tiver aqui realmente pela primeira vez, quiser mandar, falar, eu tô aqui pela primeira vez, que eu sei que toda terça-feira vem pessoas novas e devido, né, à demanda do Café com Fé, pessoas que não são lojistas, né, porque quando o Café com Fé começou, eu era lojista, eu tinha loja. Então tem pessoas aqui que acompanham que não são lojistas, elas continuam aqui por conta, né, até desse nosso momento. E aí surgiu, deixa eu digitar aqui, surgiu Café com Fé. Surgiu esse Instagram por conta de algumas pessoas que falavam, mas eu não sou lojista, eu quero ver só mensagem de fé. Não sou lojista, mas seu Instagram fala de loja. Então, aí como a mensagem aqui era uma vez por semana, aí surgiu esse Instagram, Café com Fé BH, onde lá acontece na segunda, na quarta e na sexta, às 18 horas, esse mesmo encontro aqui, tá bom? Então, se você puder e quiser fazer uma oração junto comigo pra gente começar, afinal de contas não sou eu que vou falar, eu tô aqui pra aprender também junto com vocês, tá? Então, tudo que for dito aqui serve pra mim em primeiro lugar, tá bom? Então, vamos lá. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos por essa manhã, por esse dia, por essa oportunidade e convidamos o Senhor para descer aqui nesse lugar pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pelo teu amor, pela tua doçura, pela tua amizade, para nos encher da tua luz, para nos lavar, para nos renovar, renova a nossa mente, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos, que os nossos olhos sejam abertos, que o nosso corpo seja queimando o fogo do Senhor, os nossos ouvidos sejam sensíveis à tua voz e que a gente possa entender qual que é a tua vontade, como que nós podemos nos envolver nas coisas do Senhor, na missão do Senhor, não na nossa missão, não naquilo que a gente acha que é certo, mas naquilo que o Senhor tem preparado para nós. E nós estamos aqui humildemente para diminuir todo o nosso eu, diminuir todo o nosso achismo, todo título, tudo que venha falar que nós somos alguma coisa. Nós não somos nada, nós aqui nos colocamos à disposição para ser moldados como um vaso de barro em tuas mãos, para a tua glória aparecer, para que o Senhor cresça e a gente diminua. E eu levanto essa palavra que é espírito e vida.
E eu peço que em nome de Jesus o Senhor venha tocar nela e que o Senhor venha falar com poder, com força, e que o Senhor venha nos exortar, que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha nos lapidar, e que saiamos daqui cheios da Tua direção, transformados verdadeiramente. Que não seja só mais uma live, mas que seja um momento onde que haja uma divisão, onde haja realmente uma transformação, uma entrega. Em nome de Jesus, consagra ao Senhor. Que dessa palavra o Senhor venha revelar pra gente os seus segredos, os teus encantos, os teus encantamentos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja salvação. E se uma pessoa que decide entregar a vida pro Senhor, já valeu esse nosso momento, já a festa no céu. E toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pessoal, já tomou café? Manda aí depois a cidade de vocês. Bora lá. Hoje eu vou precisar ser mais objetiva. Quando eu começo a falar aqui de fé, a gente empolga, né? Eu vou compartilhar aqui duas passagens, né? Que a mensagem que Deus me dá para levar é a mensagem que mudou a minha vida. Que é como a gente consegue permanecer nessa fé, né? O que é guardar essa fé de verdade, como que a gente encontra a verdadeira felicidade que a gente tanto busca aqui nessa vida. E eu quero trazer um personagem da Bíblia que é um exemplo de alguém que falava, né, que amava Jesus, um exemplo de alguém, Contagem, Minas Gerais, Salvador, Bahia, só pra gente ter essa dimensão. Bahia, que bacana, João Molevade. Show, muito bom, né? Ver que não há fronteiras, não há limite mesmo. E que a gente pode usar a internet também pro bem, né? Pro nosso alimento da alma. BH, pertinho aqui. Tô em Betim, pra quem não me conhece, tá? Tô em Betim, Minas Gerais, sou mineira. E assim, vamos falar aqui de Pedro, né? Quem conhece Pedro? Pedro, um homem de muita fé, tá? Um homem corajoso. Muito corajoso. Se a gente for entrar aqui em vários fatos que ele viveu, Pedro andou sobre as águas enquanto todos ficavam dentro do barco. Pensa, né? Eles achavam que era um fantasma, vinha alguém andando sobre as águas, tava aquela tempestade, todo mundo com medo. A gente já entende que Deus ele não age no medo. A gente tem que tratar o medo, né? Essa história de que eu já falei muito, de que vai com medo mesmo, é uma mentira, porque Deus antes ele trata o medo para que a gente porque ele não nos dá porque ele não nos dá espírito de covardia. Medo nada mais é do que se entregar a essa covardia. A gente vê Gideão com milhares de soldados, ficaram ali 300 apenas, que eram mais de 30 mil soldados, se eu não me engano. Mas os tímidos, os covardes, né? O próprio Deus mandou voltar para trás. Porque ele conta mesmo com os fortes, apesar de ajudar e orientar a todos. Né? Não faz acepção aí de pessoas. E Pedro, naquele momento das águas, a gente vai lembrar só de alguns episódios, não sei se vocês conhecem. Ele questionou, ele era um questionador. E Deus se agrada de pessoas que questionam, que se tem alguma dúvida na palavra. Peraí, Deus, tô em conflito aqui, me explica esse negócio direito. A gente pode ver como Moisés, ele era um questionador, ele era ousado. Abraão era um questionador, era ousado. E Deus tem o prazer, né, de falar com essas pessoas, de até voltar atrás, assim, de uma decisão, né? Porque ele é misericordioso, ele tem essa compaixão e que depende, claro, da intenção do nosso coração. E Pedro falou, se é o Senhor mesmo, me faz andar aí até o Senhor, quero saber. Aí Jesus falou, então vem, você quer vir? Vem. E Pedro, eu vou, foi corajoso, foi o único. E aí você imagina Pedro descendo ali do barco, né? E imagina a cara dos discípulos que ficaram no barco, né? Pedro é maluco, Pedro é louco, o que Pedro tá fazendo? E aí a gente já vê que Pedro aproveitava as oportunidades. E os que vinham depois já não tinham o mesmo nível, né? Porque a gente precisa agir a fé. E a fé é você já acreditar naquilo que você não tá vendo. E Pedro, ele andou por um momento ali sobre as águas, mas quando ele deixou o medo falar, né? Quando ele olhou para trás, ele olhou para as pessoas. E com certeza na nossa vida também é assim, né? Quando a gente fala que vai fazer alguma coisa, muitas pessoas, uau, meu Deus, como assim? Você é doida, você é maluca. Principalmente se tratando na vida com Deus. Chamam a gente de bitolado, de religioso, de maluco, de doido. Mas era como Jesus. Jesus também era taxado disso. E Deus estava se agradando mesmo
de quem pratica essa loucura, porque o evangelho é uma loucura para o mundo. Então, quem não tem a revelação do Espírito Santo acha que é loucura, porque não vive em espírito, né? Vive na carne. E aí a gente vai transitando aí várias vezes que Pedro questionou, perguntou a Deus, e teve a Jesus mesmo. Teve um episódio em que a gente falou recentemente sobre o jovem rico, que logo depois que Jesus ele conta essa história do jovem rico, que ele não quis entregar toda a riqueza que ele tinha para seguir a Jesus, ele chegou batendo no peito, dizendo que ele era alguém. Logo em seguida, Pedro falou: Senhor, nós deixamos tudo em favor do teu nome. Pedro, né, abandonou, ele era um empresário, abandonou a pesca e foi ser pescador de homens. Olha que loucura, vem um homem e fala: me segue, larga tudo aí e me segue. Depois até de uma pesca onde ele passou a noite inteira sem pescar nada. E aí vem ali Jesus e contribui para que ele pescasse aquele monte de peixe. E ele feliz, agora tô rico, né? Agora eu vou prosperar. E vem Jesus e fala: deixa tudo e me segue. É loucura. E falar que amar a Deus é fácil. Difícil é manifestar os frutos do Espírito Santo, que nós todos os dias temos que nos questionar no sentido de não se cobrar, não ser assim, até maldosos conosco, mas no sentido de avaliar a nossa fé e de entender que a gente sempre vai precisar mais desse Deus, não se acomodar. Tem pessoas que se acomodam. Se for ver lá nas 7 cartas, né, a carta de Laodiceia mesmo, é uma igreja que era rica e já se acomodou, porque aparentemente estava dando tudo certo, tinha almas, era uma igreja bonita, estava operando milagres, sinais e prodígios, mas isso não é sinal de aprovação. Isso é muito forte, né? Almas não é sinal de aprovação, né? Eu estar aqui, por exemplo, fazendo essa live, não é um sinal de que eu sou aprovada por Deus. Tem algo muito mais profundo para ter essa aprovação, né? Para que realmente eu tenha uma vida com Ele, intimidade, que a gente tem que buscar isso, né? Essa intimidade. Nem uma igreja próspera e nem também uma igreja pobre. Enfim, gente, o reino de Deus não vem por aparência. É interno, é de dentro para fora. E a gente precisa aprofundar nas escrituras para conhecer mesmo a vontade de Deus para nossa vida e cumprir aquilo que Ele pede para fazer. Ele não obriga ninguém é obrigado. Nós temos o livre-arbítrio. E aí Pedro, ele chegou, né, e falou: o que a gente ganha de ter largado tudo para seguir o Senhor? E ele falou: olha, em verdade vos digo que todo mundo que abandonou pai, filho, mãe, família, abriu mão de tudo em favor do meu nome, em prol de me seguir, com certeza essa pessoa eu vou multiplicar na vida dela, e essa pessoa vai ter uma recompensa. Claro que vai. E Pedro era um homem que falava que amava a Deus. E aqui um exemplo clássico, né? Ele seguia Jesus quando ele, em vários bate-papos ali com Jesus, ele dava respostas e que o próprio Jesus falava com ele: olha, esse sim, né? Foi o próprio Deus que tem te revelado isso, essa verdade, que tudo é em prol de Deus, que eu sou filho de Deus, que eu sou o Messias. Pedro acreditava que ele era o Messias. Só que Pedro, no momento aqui, deixa eu compartilhar. Vamos lá, vamos ler aqui. Mateus 26. Então Pedro disse, né? Jesus estava ali na mesa, na ceia, e ele tinha falado que um ia trair ele. E o próprio Judas falou, né? Você não tá achando que sou eu, né? Ele falou: é você que tá falando que é você. Então, o que vai me trair tá aqui, né? Tá comendo no meu prato. Mas, em verdade, vos digo que se eu fosse... Era melhor ele nem ter nascido, em outras palavras. E aí, ali nesse momento de comunhão, e Jesus estava falando sobre a morte de cruz que ele ia viver, que ele ia passar, já estava avisando os discípulos, e os discípulos receberam, né, autoridade, poder. E aí Pedro disse: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos te abandonem. Todos aqui podemos dizer isso? Quem fala? Eu nunca vou te abandonar, Deus, mesmo que todos te abandonem. Quem ama Deus aqui? Creio que todo mundo vai falar, a não ser que tenha alguém aqui que é ateu, enfim. Mas todos vão falar que amam a Deus. Todas as religiões amam a Deus. Mas eu sinto dizer que nem a maioria das religiões não são de Deus. É um escândalo. É um escândalo isso.
Mas se a gente aprofundar nas escrituras, a gente vai ver várias histórias. Desde a época de Saul, com Davi, várias histórias onde mostram isso, que infelizmente, e aqueles que defendem o nome de Deus são perseguidos pelos próprios da igreja, né? E aí, eu nunca abandonaria o Senhor, mesmo que todos os abandonem. Mas Jesus lhes disse: eu afirmo a você que isso é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece, Pedro. Não, mas Senhor, eu te amo. Pedro respondeu ainda: eu nunca vou dizer que eu não o conheço. Mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Poxa, muito lindo isso, né? Eu tô disposto a morrer pelo Senhor. E aí veio, de fato, aconteceu o que Jesus falou. Veio a crucificação de Jesus. Pedro se escandalizou, se desesperou, fugiu. Não só ele, todos os discípulos fugiram. O único que ficou ali perante a cruz foi o amigo íntimo de João, que recebeu a revelação de Apocalipse. Foi o único que ficou ali com as mulheres, a Maria, e Jesus ali ainda falou com João, né, antes de dar o último suspiro: cuida de Maria, essa é a sua mãe agora, Maria, esse é o seu filho. Mulher, né? Chamou de mulher, nem chamou de mãe, chamou mulher. Mulher, esse é seu filho, cuida. Falou a respeito da família, desse cuidado da família, que ele é o Deus da família, é um Deus de família. Quem diz que tem vida com Deus é uma pessoa familiar, uma pessoa de família, que ama a família, que no pouco cumpre os princípios, né? Amo o marido, ainda, mas meu marido não me ama, meu marido não crê, enfim, mas você luta, você persevera, você é uma auxiliadora. A gente busca ser uma mulher melhor todos os dias, reconhece os nossos erros, ama, né, os filhos, os pais, não tem essa historinha de mágoa. E aí pode ter que seja que tenha pessoas aqui que antes falavam que amavam a Deus, mas vivem uma amargura com os pais, uma amargura com os filhos, uma amargura com o marido. Como assim? Tem uma contradição aí. Mas Deus está abrindo os nossos olhos para que a gente se arrependa. Lembre de onde caiu, volte ao primeiro amor, volte, que não são as obras. Não são as obras. A gente pode ver lá na primeira carta das 7 igrejas, a de Éfeso, que era uma igreja ali que era assim conectada, uma igreja que defendia o nome de Deus, que reconhecia os falsos profetas, que faziam obras, que evangelizavam, que cuidavam dos pobres, que davam alimento para as pessoas. Uma igreja que aparentemente maravilhosa, mas Deus falou que tinha algo contra elas. Imagina, o próprio Deus falou: mas eu tenho algo contra vocês. Tem algo que me afasta de vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês abandonaram o primeiro amor. E a gente entende que não é só as obras, é a gente buscar a Deus em primeiro lugar. Esse é o primeiro mandamento, gente. É o primeiro mandamento. E ele falou: eu nunca vi um justo mendigar um pão. Nunca vi um justo mendigar um pão. Não, eu não sou esse Deus, o Deus de miséria. Se tem alguma coisa acontecendo, se você entregou a vida pra mim, eu vou dar conta disso junto com você. Somos parceiros, eu não vou fazer por você. Aliás, Deus não tem obrigação de fazer nada por nós. Eu tenho falado muito isso aqui, que a prova de amor que Deus tinha que dar por nós já deu. Na cruz, acabou. Quem confia, segue. Quem confia, busca. Quem confia, batalha junto. Quem confia, cumpre os princípios. E quem confia, crê que vai plantar justiça, que vai plantar a prosperidade, vai colher a prosperidade, vai plantar o emprego, vai colher o emprego. Essa é a fé. Não é ficar confessando para quem não conhece, né, as suas fraquezas. Né? Às vezes a gente esqueceu do momento de fechar, do secreto, né, de fechar a porta do quarto. A gente está tão acostumado só com os louvores lá na igreja, está tão acostumado em abrir a Bíblia só lá na igreja, mas em casa não tenho tempo. Não tenho tempo. E aí, qual foi o problema ali então de Pedro, né? O problema é que Pedro, ali ficou nítido que ele ainda amava mais ele do que a Deus. Mais ele do que o próprio Deus. Porque é amar a Deus, né, em primeiro lugar, acima de todas as coisas, mais do que a nossa própria vida. Tem noção do que é isso? É muito forte, exige muita ousadia, exige muita coragem. E aí que, como muitos em Gideão, voltam atrás.
Muitos abandonam no meio do caminho. Muitos começam a fé, mas na hora dos problemas blasfemam, reclamam, não suportam. Muitos pedem intimidade, muitos pedem para ir mais profundo no rio de Deus, né? Que é um rio de águas vivas, um rio que transborda, um rio que é uma corrente que se renova todos os dias, a cada manhã. E as profundezas do mar, as profundezas do rio, ali é maravilhoso o mar, né? É um outro mundo. Só quem foi lá embaixo, às vezes é difícil até de explicar. Eu nunca fui até lá no fundo, né? A pressão é muito forte. Então, quando a gente pede intimidade, a gente também tem que entender que vem as pressões, vem as perseguições. E se nós não tivermos o Espírito de Deus, a gente não vai suportar. Então, Pedro, quando ele foi batizado, e a gente vai entrar lá em Atos, a descida do Espírito Santo, Jesus falou com eles: fiquem aqui em Jerusalém. Fiquem aqui em Jerusalém, não saiam dessa cidade. Que eu vou subir ao Pai, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode ver. Então, se você já ouviu que todo mundo tem o Espírito Santo só porque Jesus passou pela morte de cruz, sinto dizer que você está muito enganado. Não é essa a verdade. O mundo não pode ver o Consolador. Não pode ver. Mas ele está à disposição, está disponível para quem buscar, para quem quiser, para quem correr atrás, para quem colocar como prioridade, para quem decidir fazer uma aliança com ele, se casar com Deus, se tornar a noiva de Cristo, a noiva que vai estar pronta, porque ele vai buscar, não vai buscar quem está se preparando, ele vai buscar quem já está pronto, como a parábola das 10 virgens, muitos aqui já devem conhecer, né? Você tem que ter azeite transbordando, até para você ajudar o outro, o seu azeite tem que estar preenchido. Você não pode dar o seu, é amar o próximo como a ti. Então tem gente que ainda ama mais o outro, ora mais pelo outro, abdica a vida, abre mão de tudo pelo outro. Na hora de orar, só ora pelo outro, pra você mesma não busca nada. Que amor é esse? De comunhão com ele. Então a gente precisa se questionar mais e pedir a Deus para colocar um espelho na nossa frente, para mostrar quem somos de verdade. Mas para que a gente possa, pra gente ser uma pessoa melhor. Eu tenho pedido isso todos os dias e eu tenho levado umas bofetadas de coisas que eu não enxergava, que eu estava caminhando a ser, que eu precisava ajustar a rota. Porque Deus, ele poda na árvore, poda aqueles que ele ama, ele apara essa pessoa, ele molda essa pessoa. E ele, sim, como um pai, exorta. E aí, a descida do Espírito Santo, quando Jesus ele falou para eles não saírem de Jerusalém, no lugar ali onde ele foi morto, pensa, se Jesus foi morto ali, quem eram os próximos? Os discípulos. Os religiosos, né, estavam ali, e olha que os religiosos, eles clamaram, levantaram a mão, solta Barrabás, prende esse. E a profecia, né, de que o Messias era o Jesus, só que eles estavam esperando um homem de cinto de ouro, um homem que vinha no cavalo branco, um homem cheio de poder, adornado, e ele veio com uma aparência de um homem humilde. Veio realmente para quebrar o sistema da religião. Por isso ele foi escandalizado. Por isso que muitos que se levantam hoje para falar a verdade de Cristo são escandalizados. Quando é dito que nem todos são filhos de Deus, que escândalo. Como que você pode dizer isso? Deus ama todo mundo. Ele ama todo mundo, mas nem todo mundo é filho. Porque o caráter dele, quem é filho se parece com ele. Simples assim. Mas nós podemos nos tornar filhos, sim, está à disposição de todo mundo. Porém, a gente tem que nascer de novo. E aí que muitas pessoas não entendem. Se apegam só no batismo nas águas, pronto, eu já sou de Deus. Mas se avaliar é difícil. Então Deus está chamando a gente para esse momento de avaliação, esse momento de arrependimento, esse momento de se humilhar na presença dele, para entender quem somos, quem estamos sendo de verdade. Porque das 7 cartas lá de Apocalipse, 2 não foram exortadas. E uma só realmente recebeu só elogio. E não era nem uma igreja vista, hein? Era uma igreja pequena, uma igreja humilde. Não era uma igreja de aparência. E o Apocalipse, ele é escrito para os servos. Pessoas que se dizem de Deus. Pessoas que frequentam a igreja. Então pensa, das 7 que representa... 7 representa um de nós. Nós fazemos parte de uma dessas igrejas. 2 não foram exortadas. Uma só que foi totalmente elogiada. Uma. Quem somos dessas 7 igrejas? E são pessoas que confessam o nome de Deus, que falam que amam a Deus. Porém, tem algo contra ti. Isso tem que nascer um temor dentro de nós. A gente tem que ter curiosidade para entender, Senhor,
como tá sendo a minha vida aqui diante do Senhor, né? O que eu preciso melhorar, me mostra como que eu posso, o que eu preciso fazer para ter mais intimidade com o Senhor. Mas às vezes a gente só terceiriza o relacionamento. E aí Pedro, depois que aconteceu esse episódio, né? Jesus voltou, apareceu para eles, chamou a Pedro, mostrou o quanto ele amava a Pedro, falava: Pedro, você me ama? Amo, me ama, falou 3 vezes amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Então, ama o próximo como a ti mesmo. E aí, depois que Pedro foi batizado com o Espírito Santo, a igreja começa com a pregação dele. E aí ele já prega diferente, já é um homem sóbrio, não um homem que é desesperado, já é um homem centrado, um homem disposto a enfrentar a religião, um homem que tinha um discurso ali que as pessoas olhavam para ele e falavam: meu Deus, quem é esse? De onde ele aprendeu isso? E é assim que as pessoas às vezes veem, né? Quem te deu autoridade? Falavam com ele: quem te deu autoridade para falar assim? Onde você aprendeu a falar assim? Um homem que era iletrado, Pedro não tinha, né, estudo, mas era o Espírito Santo que usava Pedro. Depois que ele foi batizado com o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que desceu lá em Pentecostes, muitos conhecem essa história, né? A descida do Espírito Santo, e cumprindo-se lá no Atos 2, e cumprindo-se. Vou até voltar em um aqui, que fala, Atos, falando: mas receberei o poder do Espírito, Atos 1:8. Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Então, quando o Espírito Santo desce sobre uma pessoa, essa pessoa recebe poder. Mas esse poder é para quê? Em prol de servir a Deus. É em prol de estar disposto a até morrer por ele. Que quando vier as perseguições, essa pessoa, ela pode até balançar. Jesus, ele ficou angustiado, ele chamou os discípulos, inclusive Pedro e os outros 2 discípulos, para ir no monte com ele, para ele orar. Antes dele passar pela morte de cruz, ele pediu para os discípulos ficarem vigiando na porta do monte, orando também. E ele estava lá buscando a Deus: Senhor, eu estou profundamente amargurado. Se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Então sim, você vai passar momentos de tristeza. Isso não é uma fraqueza. Se alguém vê você triste e fala que você está caído na fé, está fraco na fé, não se deixa pegar nessa palavra. Se às vezes você questionou alguma coisa, alguém fala assim: essa pessoa tá longe de Deus, ou não é sobre isso, né? É sobre o que você entende, é sobre você ter os frutos dele. E são momentos que sim, Jesus ele teve um momento de ira. Ele chamou os religiosos de hipócritas. Então não é perfeição, Deus está buscando pessoas justas, não pessoas perfeitas. Pessoas justas. Então esse poder que uma pessoa, quando ela é batizada com o Espírito Santo, ela recebe, é poder mesmo sobre até a própria morte. Então essa pessoa, ela é blindada ali enquanto ela passa nessa vida, e ela não se deixa abalar por qualquer coisa. Então, porque ela tem o fogo de Deus dentro dela, é o próprio Deus habitando dentro dela. E isso é algo que a gente precisa conquistar, não porque a gente merece, mas é o que ele fala: buscai-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Se o meu povo se humilhar, me clamar, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu vou até essa pessoa. Quem me pede um pão, eu não vou dar uma pedra. Quem quer vai fazer como Zaqueu, tava falando ontem no Café com Fé. Zaqueu procurava a Deus. Zaqueu, ele era um homem rico. Zaqueu tinha muito dinheiro. E Zaqueu subiu numa árvore, ele era baixinho, ele poderia ter voltado para casa, falar: eu não vou ver Jesus, essa multidão, eu não vou ter chance com ele, não vou ficar aqui. Mas não, ele estava arrependido, ele não queria mais viver a vida que estava vivendo. Então ele deu um jeito, subiu na árvore para pelo menos ver Jesus passar. E Jesus já sabia a intenção do coração dele. Jesus tinha pressa em salvar. Zaqueu, desce depressa. Hoje eu vou na sua casa, você é na sua casa. E foi escandalizado Jesus, porque estava na casa de um pecador. Tinha casa ali de profetas para ele ficar. Tinha a casa do povo da igreja, ele ficou na casa de um pecador. Foi criticado. O verdadeiro evangelho é isso. É sobre amar o próximo, e vão criticar. Vão criticar por falar a verdade. Não vão concordar e tá tudo certo. As profecias só estão se cumprindo mesmo. Zaqueu, ali, porque ele buscou, porque ele demonstrou esse interesse. Ele tinha uma fé pura. E aí ele, de forma genuína, falou com Jesus: hoje eu decido entregar metade dos meus bens para os pobres, e eu vou restituir, se alguém eu roubei, 4 vezes mais, porque ele cobrava impostos injustamente. E aí Jesus falou o que com ele? Hoje houve salvação nessa casa. Hoje houve.
Porque foi genuíno, ninguém precisou pedir. A gente não precisa ficar esperando alguém pedir. Vai, faz um propósito, vai, jejua, não, seja curiosa, vai lá, busca, assiste uma pregação, se consagra. Faça tempo para Deus. Porque nós vamos demonstrar quem está sendo o primeiro mesmo na nossa vida. E aí a gente vai alcançar o Espírito Santo se na sua boca estiver essa fala: eu quero te conhecer, eu quero ser como Jesus, se eu quero ser batizada, eu quero ser liberta. E se precisar passar pelo batismo nas águas, tem que passar. Jesus batizou nas águas com 30 anos. Eu sei que pode estar vindo um conflito na sua mente se você aprendeu de uma forma, mas toma cuidado, pede a Deus realmente para revelar para você qual é a verdadeira religião dele. Qual que é o amor dele. O amor dele lança fora todo medo, mas é o amor e a comunhão com ele, se tornar essa própria igreja que vai trazer a herança da vida eterna e o reino de Deus aqui nessa terra. Então, quem recebe o Espírito Santo recebe poder, mas receberei poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. E é genuíno, você não faz por obrigação, é amor para levar a mensagem para o próximo. Essa mensagem que eu falo que quando eu recebi, de fato, que eu não mereço nada, mas quando eu conheci esse amor genuíno de Deus, eu falei, meu Deus, esse mundo precisa conhecer o que é isso de verdade. Que até então eu vivia de religião. Ia na igreja só quando o cinto apertava ali, quando tava tudo errado, dava uma oferta ali. E aí eu já achava que eu tinha cumprido a minha missão. E assim eu ia pra viver na vida. Tava tudo bem, fico na minha, não deu pra ir na igreja hoje, vou depois, vou ali e tal. Não concordava muito com o que era dito. E às vezes saía do mesmo jeito, porque entrava e a minha mente não tava ali, o meu corpo tava. Muita gente tá aqui, mas a mente não tá. Tem gente tá aqui, tá deixando a mensagem passar. Porque a mente não tá aqui de corpo. Mas a cabeça tá nos problemas, ou não tá conseguindo absorver. É isso que acontece. Porque a gente vive num mundo de distrações mesmo. E aí, quando Jesus ele prometeu a descida do Espírito Santo para os discípulos ainda não tinham batismo com o Espírito Santo. Então a gente vê que Pedro era um homem que confessava o nome de Jesus, falava que amava Jesus, tinha poder até ali para... Deus tinha dado poder para ele enquanto Jesus estava andando junto. Tinha abandonado tudo para seguir a Jesus, mas ainda não era o suficiente para que ele fosse verdadeiramente aprovado. Porque na primeira oportunidade ele negou a Jesus. E a verdadeira entrega, ela é realmente radical. É radical, ou não é, em cima do muro. 99 não é de Deus, não tem como. Se uma coisa a gente faz do nosso jeito, mas esse aqui eu não concordo, já tá servindo ao diabo. Já tá fazendo a vontade que não é de Deus, né? E aí, quando Pedro recebeu o Espírito Santo, a gente vai ver aqui, ó. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa, todos que estavam ali. Então os discípulos estavam reunidos, eram 120 pessoas, eles estavam buscando a Deus. No caso de Zaqueu, ele não estava dentro de uma igreja. Zaqueu estava na casa dele. Então entenda que não é a parede, o lugar onde que você está, que vai te justificar, que vai nos justificar como uma pessoa de Deus. Não são os seus anos de igreja. Não são anos que você frequenta uma congregação. Não é porque você é filho de alguém que serve. Não é sobre você cantar lá na igreja. Não é sobre você ser... sobre as obras. Não é nada disso. É sobre intimidade. Amizade, comunhão. O que João tinha com Deus. João era amigo. João era íntimo. E é sobre a gente buscar essa intimidade. E entender que Deus é espírito. A gente vai conectar com ele se estiver em espírito. E como gratidão por tudo que ele fez. Buscar a ele porque você quer mais dele. Poxa, eu quero conhecer mais esse Deus. Se ele é capaz de morrer por mim naquela cruz, eu quero entender mais sobre ele. Eu quero conhecer mais ele. Eu quero andar com ele. Eu quero andar com essa pessoa que está à disposição de entregar a vida por mim. Coisa que ninguém vai fazer. Quero saber mais dele. E a gente tem curiosidade, busca como um drogado, viciado, busca uma droga. A gente faz qualquer coisa para encontrar e conhecer esse Deus. Quando a gente também se apaixona, a gente corre atrás, busca saber dessa pessoa. Quer estar o tempo inteiro perto, quer estar ali
vigiando a pessoa, quer saber o que a pessoa gosta pra falar a língua da pessoa. E a gente tem buscado saber o que agrada a Deus pra falar na língua dele. Qual a oração que agrada a ele, que não é não são palavras bonitas e nem do muito orar. Não é sobre você orar 10 vezes a mesma oração, 15 vezes. Tá tudo errado se você tá fazendo assim. Você acha que vai pegar um texto e vai orar ali 15 vezes a mesma oração, repetida, às vezes nem para pra pensar no que tá falando. Tem gente que às vezes ora o Pai Nosso, nem pensa na palavra que tá lá. Os detalhes do Pai Nosso, já degustou os detalhes do Pai Nosso, quanto ele é rico. Perdoa o próximo, perdoa os meus erros como eu perdoo o próximo. Seja feita a tua vontade. E na hora que tá acontecendo, a vontade dele tá sendo feita mesmo? Então é uma oração muito séria, uma oração de entrega. E não é que a gente tem que só ficar fazendo a oração do Pai Nosso ou só uma outra oração que aprendeu. Mas Deus quer que a gente abra a boca e fale o que tá dentro. Que ele já sabe, mas ele quer que a gente confesse, que a gente fale. E aí, beleza, esses 120 aqui estavam reunidos no mesmo lugar e desceu o Espírito Santo e o fogo de Deus envolveu todos eles. E quem estava do lado de fora se escandalizou. O mundo estava lá. Que povo maluco! 1h dessa, 3h da tarde. Esse povo tá aí rindo à toa. Esse povo tá bêbado. Povo louco. O mundo começou a chamar ele de louco. Mas eles estavam cheios do Espírito Santo. E é uma coisa que não dá nem pra poder ficar explicando, assim, sabe? Quando o Espírito Santo vê que você tá pronta pra descer e te batizar com o fogo dele. É quando ele vê que realmente não tem mais nenhum obstáculo, nenhum empecilho aqui. Não tem dinheiro, não tem filho, não tem marido, não tem trabalho, não tem o seu achismo, não tem mágoa, não tem rancor, não tem mentira, não tem injustiça e muitas outras coisas. Não tem idolatria, não tem tudo que afasta de Deus, não tem nada, uma vírgula. Aqui tá pronto pra ele descer e ocupar o lugar que só ele preenche, só ele pode preencher. E aí Pedro ali tomou a postura na hora que o povo começou a falar, né? Questionar, que vocês estão malucos, vocês estão bêbados. Eles começaram a falar em línguas, mas entenda, não é toda pessoa não é que a pessoa fala em línguas que ela é pessoa de Deus, ainda tem isso. Falar em línguas não é, eu nunca falei, e não é um dom do Espírito Santo. Não é uma coisa que a pessoa fala do nada, toda hora, não. É um momento de edificação, é um momento ímpar. Então, cuidado com o engano, porque o diabo ele se disfarça de anjo de luz. Se você for ver lá, não sei se você conhece a história de Elias, quando ele subiu no monte e ele fez um desafio com o povo. Agora tá na hora de vocês decidirem. Ou vocês vão seguir a Baal, ou vocês vão seguir esse outro Deus aí, de pedra, de bronze, esse Deus que vocês fazem esculturas com as mãos, porque não tem como a gente fazer uma escultura de Deus, não tem como, ninguém viu a face dele. Ninguém viu. Não tem como desenhar, não tem como, a glória dele não tem como desenhar. Não tem como. E a gente pode adorar ele aqui, dobra os joelhos, e ele vem sobre a nossa vida, ele tá aqui. Então a gente não precisa ter nenhuma imagem dele pra poder adorar, pra falar que adora a Deus. E nenhuma imagem, nem a Arca da Aliança dele, nem a Arca da Aliança quando foi pra guerra, mas não tinha, as pessoas que estavam carregando a Arca da Aliança não eram pessoas que tinham intimidade, não eram pessoas que estavam sendo justas, eram pessoas que acharam que um amuleto iam justificar elas. A Arca da Aliança não trouxe a vitória pro povo de Israel. A Arca da Aliança ficou um tempão na casa de Obed-edom, e ali sim, mas foi maldição, um monte de lugar que passou. Então não é um amuleto que vai nos proteger. Isso é um puro engano. É um puro engano. Puro engano. Desculpa estar falando assim, tá? Mas nem tava pensando em falar assim, mas é porque Deus quer nos alertar, porque Ele nos ama muito. Que Ele quer realmente que a gente conheça a face dEle, a verdade sobre Ele. Conhece Ele de verdade. Que Ele quer nos entregar o melhor dEle. Mas depende de nós. A nossa parte, tem uma coisa que ele não vai fazer, é a nossa parte. Quando Elias subiu lá no monte, ele fez o desafio, que o povo estava em cima do muro, o povo não se decidia. Eu sigo Deus ou eu sigo outro Deus? E aí, Elias falou, quem for do Deus de Baal, então pronto. Ora pra esse seu Deus aí, manda ele descer fogo do céu. E o povo passou a madrugada inteira o quê? Fazendo rituais, cantando, louvando, chamando o Deus deles. E eles faziam muitas adivinhações. E o Deus deles não desciam porque eles não tinham fogo de Deus. Era aparência. Era aparência. Então não é pelo muito louvar,
não é pelas adivinhações, tem algo mais profundo, que é a intimidade. A intimidade, o Espírito de Deus de verdade, o batismo com o Espírito Santo. E são os nossos frutos que vão demonstrar que a gente tem ou não. Que lá, fala lá em Gálatas, a alegria, né, a paz. A paz, poxa, se não tem paz, tem alguma coisa errada. Então, a paciência. Então, tem vários frutos lá do Espírito Santo que depois a gente pode ler e destrinchar mais isso e testificar dentro de nós mesmos. As nossas reações que vão falar se a gente tem o Espírito de Deus ou não. E é uma pessoa diferente, que tem esse caráter mesmo de humildade do próprio Deus. E não é só ter um fruto, são todos os frutos. Então, Elias passou ali a madrugada inteira e quando ele orou, a oração dele foi rápida, desceu fogo do céu e ali foi vista verdadeiramente a glória de Deus. E aí Pedro começou o discurso dele de forma mais centrada, porque agora ele estava pronto, agora ele tinha sido revestido pelo poder para cumprir a missão dele, para o início da igreja. Então, às vezes a gente quer começar as coisas sem o Espírito de Deus, às vezes a gente ouve muito falar, você precisa ganhar almas, e a gente na sede vai para ganhar almas, mas ainda não tem o poder, não tem o revestimento dele, a gente está entrando no inferno. Tem que ter a blindagem de Deus, tem que ter. Tudo bem que pode ser como eu estava vendo até numa live ontem, pode ser até uma vontade genuína, como o próprio Judas. Eu estava vendo essa live, ele tinha essa missão, essa vontade de ali administrar o dinheiro para dar aos pobres. Só que ele deixou isso subir para a cabeça. Tanto que quando a mulher derramou o perfume nos pés de Jesus, ali por amor mesmo, por entrega, um perfume caro, raro, fez aquilo de forma genuína, lavou os pés de Jesus, ali enxugou com os cabelos. Judas virou e falou assim, gente, mas não era melhor pegar esse perfume e vender e dar o dinheiro para os pobres? Então ele tinha até uma missão, mas ele não tinha a blindagem de Deus. Não estava pronto para fazer o que Deus realmente queria que ele fizesse. A gente tem que buscar dele, o que ele quer que a gente faça, onde ele quer que a gente esteja, com quem. E nós que temos que buscar isso, porque ele não precisa de nós. Porque Elias, mesmo sendo profeta que foi, Deus amava tanto ele que arrebatou, tudo bem. Mas teve uma hora que ele não quis ser renovado pela mente. Ele se sentiu tanta comiseração de si mesmo, tanta pena de si mesmo, que ele entrou numa caverna e o próprio Deus falou, o que você está fazendo aqui, Elias? Sai, vai pro monte, vai lá. Ele foi pro monte, mas voltou pra caverna de novo, que Deus tinha mandado ele sair da caverna. E ele ia liderar um outro povo, 7.000 pessoas que não tinham dobrado seus joelhos para Baal. Mas ele não quis aproveitar a oportunidade, não quis ser renovado. Então Deus passou ali a missão para um outro profeta, para um outro discípulo que estava disposto a ser renovado, estava disposto a continuar aquela caminhada. Que foi Eliseu, que era um homem curioso demais, que ele buscava, ele queria andar com Elias, que era cheio de Deus, ele queria a unção multiplicada de Elias. Então Deus passou para ele a missão e arrebatou Elias, que pediu a morte. Então, às vezes a gente pode deixar passar a oportunidade se a gente não tiver com os olhos abertos, se a gente não tiver em constante busca, em comunhão, com essa intimidade. E enquanto a gente sentir comiseração, enquanto a gente sentir medo, Deus não vai agir na nossa vida. Não vai. Então, por mais que Jesus, ele sentiu aquele frio na barriga, teve aquele medo, falou, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas ele imediatamente voltou e falou, contudo, não seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Eu tô aqui, tô pronto. Coragem, ousadia. E foi isso exatamente que Pedro, ele tinha... era um homem corajoso, era um homem ousado, mas estava faltando o Espírito Santo. E aí ele começou a pregar, a igreja começou com ele pregava, as pessoas entregavam a vida para Jesus. E aí teve uma parte que ele falou, e também o meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naquele dia, e todos profetizarão. Então o Espírito Santo, ele vai ser derramado sobre os servos e sobre as servas. Não vai ser derramado sobre todo mundo, vai ser derramado sobre quem buscar, sobre quem quiser. Vinde a mim, vocês estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Venham até mim. Estejam dispostos a morrer por mim. Porque a verdadeira entrega é essa. Ela é radical, como a entrega que eu fiz de Jesus por vocês. Mas se vocês forem fiéis aqui no pouco, que ele considera esse mundo aqui muito pouco. Se vocês forem fiéis no pouco, sobre o muito eu vou colocar vocês.
E aqui eu vou honrar o meu nome através da vida de vocês. Mas não é sobre buscar a Deus, porque tem gente que, né, que fala, busca a Deus, que Ele vai te honrar. Não é buscar Ele por conta dessa honra. É buscar Ele por tudo que Ele é, simplesmente. Olha, persevera que Ele vai te honrar. Não é uma troca, não pode ser uma troca. Não tem como ser. Imagina se meu casamento for só eu buscar por conta de um benefício só que beneficia a mim mesmo. Então tem que ser um benefício mútuo, né? Que a gente quer estar do lado, porque a gente quer essa luz, que a gente quer porque a gente ama. E a gente busca falar a linguagem de amor de Deus e Ele fala nossa, e assim há um relacionamento. Deus, lá em Joel 2, Deus ama o seu povo, o Senhor Deus diz, mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, se santificando, chorando no sentido de, poxa, tô promovendo em vocês uma tristeza, que bom, de dentro para fora, é porque tá vindo um reconhecimento de que falta a blindagem, de que falta intimidade, que falta comunhão. Então agora é daqui para frente, voltar de onde caiu e fazer o que tem que ser feito, buscar a Deus com todo o coração, jejuando, chorando, se lamentando, em sinal de arrependimento. Tem que demonstrar sinal de arrependimento. E essas são as nossas atitudes que vão mostrar. O que nós vamos fazer ao sair dessa live? Não rasguem as roupas, não é sobre o muito que vocês fazem, é o coração. Através de um louvor, não queira tocar o coração de Deus, queira tocar Ele com as palavras. Não vamos fazer isso da boca para fora, sem pensar no que estamos cantando, sem pensar no que estamos orando. E sim, exige ali essa entrega, a comunhão, o jejum. O jejum são vários tipos de jejum, né, que existe. E aí a gente avalia, será que eu estou buscando nesse nível mesmo? Será que eu estou disposta a morrer? Porque entregar a vida para Ele é isso, é perder para ganhar. Quem quiser ganhar e achar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem quiser ganhar a sua vida aqui, quem quiser ganhar a sua vida, vai perder a eternidade. Mas quem quiser ganhar a vida com Deus, precisa perder aqui primeiro. Que é entregar tudo para Ele conduzir a nossa vida. Depois, se vocês lerem o discurso de Pedro, o livro de Atos é algo que eu quero fazer lá no Café com Fé BH. Depois o livro de Lucas, a gente vai ver a força de Pedro ali para poder até enfrentar os religiosos. Ele já não fugia mais, porque ali ele tinha o fogo do próprio Deus habitando dentro dele. Então esse é o segredo para você permanecer e guardar a sua fé. É você buscar incessantemente todos os dias a sua libertação e o Espírito Santo. Vai fazer jejum? Vou fazer para conhecer a Deus, para ter intimidade, para ter o fogo de Deus. Eu vou fazer uma oferta, eu vou fazer em prol de conhecer a Deus. Até na hora de devolver a minha fidelidade do dízimo, Deus aqui é o sangue, né? Se eu puder te pedir alguma coisa, eu só quero te pedir a tua presença, intimidade. Nas orações você vai falar mais que você quer conhecer a Deus do que buscar pelas pessoas. Que você vai ter força para buscar pelas pessoas quando você estiver preenchido. Vai orar pela sua família? Vai, mas a maioria do tempo você vai buscar incessantemente, sem cessar. As pessoas vão falar que você tá louca, tá maluca, vão mandar separar, mas você não vai porque você tem a fé e já determina que ele tá dentro de você, mas você vai buscar essa materialização, ok? Vamos fazer uma oração para finalizar. Eu achei que eu ia ser breve hoje, mas como sempre não consigo, né? Achei que eu ia conseguir acabar mais cedo. Mas para entender a mensagem desse segredo, né, do antes de Pedro e do depois de Pedro, Pedro aparentemente já tinha tudo, mas ele descobriu que ele amava mais ele mesmo do que a Deus. Depois que ele foi batizado com o Espírito Santo, ali que ele se colocou mesmo à disposição, tanto que Pedro, ele foi morto e crucificado de cabeça para baixo. Discípulo de Deus. Ele falou, não sou nem digno de ser crucificado como meu Senhor. Vai me crucificar de cabeça para baixo. Mas a alma dele já estava no reino dos céus. Então, quem tem vida com Deus não tem medo da morte. Não tem medo de voltar para casa. Porque eternidade é isso. Eternidade é passar a vida inteira com Ele. Porque a nossa alma, ela é eterna. Mas o quanto a gente tem parado para pensar nisso, né? O quanto a gente tem parado para buscar isso aqui, estarmos prontos aqui, que a nossa vida aqui é um sopro. Um sopro aqui e as coisas passam. Mas com Deus não. Céus e terras vão passar, mas a palavra dele que já disse, não vai. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por esse momento, por essa manhã, por essa palavra, pelas exortações, pelas verdades ditas aqui.
E que o Senhor venha testificar e fazer o que eu não posso fazer, meu Pai. Que agora o Senhor possa se revelar para cada um aqui, para cada um de nós. E que o Senhor venha dar sinais, prodígios. Que o Senhor mostre que verdadeiramente o Senhor está em busca de pessoas sinceras, sedentas, com sede do reino, com sede da presença, com sede de te buscar, com sede do fogo. Pessoas realmente sedentas dessa comunhão, de ter a blindagem, de ter o Consolador habitando, de esse temor, que promovam esse temor, que tenham tremor contra a sua justiça, que não se apegam só às facilidades do Evangelho, só às promessas, mas sim também aquilo que te agrada. Então eu peço que o Senhor venha abrir mentes aqui, coração aqui nesse momento, e que essa palavra venha dar frutos, que essa palavra venha transbordar, que essa palavra venha surgir efeito. E esse não é um papel do homem, é um papel do Senhor. Então, se há alguém aqui que estava enganado até então, achando que estava no caminho certo, eu falo, me coloco nesse lugar também. Mostra pra gente, meu Pai. Se a gente está errando, se a gente está andando por um caminho que não é do Senhor, se a gente está sendo enganado pelo o espírito que se disfarça de anjo de luz, se a gente está ouvindo uma palavra de persuasão e que faz a gente pensar que está caminhando rumo ao Senhor, mas não deixa a gente tropeçar. Eu te peço, abre os nossos olhos, nos mostra a verdade, faz a gente nos enxergar verdadeiramente. Quem estamos sendo, quem somos diante de Ti, como o Senhor nos enxerga, como o Senhor nos conhece. Ajuda-nos a nos conhecer também, de verdade. Eu peço ao Senhor humildemente aqui e que o Senhor nos dê coragem para enfrentar e caminhar o caminho que nos leva até o centro da Tua vontade, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe vocês, gente. Deixa eu ver o que vocês mandaram aqui. Obrigada, mãe. Deus continua abençoando, ajudando. Amém. Tomo posse. Agradeço ao próprio Deus, viu? Aqui. Que acabou que eu falei e não li, né? Deus abençoe a todos, amém. Super depende de nós crescer em intimidade, sair da caixa da religião. Exatamente. Infelizmente, né? Tenho 26 anos de evangelho e não sabia que o diabo falava em línguas. Fala. Até conhecer meu ex e após o casamento cancelado, eu sempre lembrava dele falando em línguas no culto. Eu já ajudei uma pessoa pelo telefone que tá precisando de libertação, e ela manifestou no telefone e começou a falar em línguas. É um engano. Às vezes a gente, uau, a pessoa fala em língua, cheia de Deus, uau, a pessoa fica sapateando lá na frente do culto, a pessoa fica eloquente, tá cheia de Deus, você poder... Cuidado, vigia, busca de Deus, cuidado, pede Ele pra te mostrar a verdade. Porque falar em línguas edifica a própria pessoa. Imagina você vai numa reunião que lá na frente a pessoa só tá falando em línguas, você não tá entendendo nada. Falar em línguas edifica a pessoa. Tem várias formas, né? Mas o que eu li na Bíblia, até de Paulo, é sobre isso, edifica a própria pessoa. Tem até sobre o dom de línguas lá. Paulo fala lá, pode ler lá na Bíblia depois. Acho que é em Coríntios, se eu não me engano, não tenho certeza onde é. Mas ele até fala sobre esse dom de línguas aí. A gente pode pedir, mas existe esse engano. Converse com Deus sempre durante o dia. Amém. Deus abençoe. Bom, então é isso. Ele subir aqui as mensagens. Até terça-feira que vem. E amanhã nós estamos... Amanhã é quarta-feira. Amanhã a gente tá lá nesse Instagram. Quem quiser acompanhar, ó. Quem quiser acompanhar, comece a seguir Café com Fé BH, tá? Amanhã às 18 horas a gente tem mais devocional. Aí acabei de ler também um pouco sobre a história de Pedro. Ah, que forte, Fran. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.